Meus queridos irmãos, estamos iniciando o programa Atualidade Espírita desta semana e este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que agrega 15 casas espíritas em Nova Friburgo e tem por finalidade divulgar a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, levando o consolo e o esclarecimento a todos aqueles que nos assistem. Nosso convidado de hoje é o nosso querido irmão Luiz Cláudio Alfradique. Luiz Cláudio está sempre aqui conosco, auxiliando na divulgação da doutrina espírita. Ele é orador espírita, divulgador de nossa doutrina, palestrante e pertence ao GEPAR, Grupo Espírita Paz, Amor e Renovação, que fica lá em Niterói. Ele hoje está nos trazendo o tema Ressurreição e Reencarnação. Luiz Cláudio, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Atualidade Espírita. Uma alegria tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. É sempre com muito carinho que a gente retorna aqui e estamos sempre à disposição de tudo que for para a divulgação da doutrina espírita. Muito obrigada. Luiz Cláudio, esse tema, ressurreição e reencarnação, nós gostaríamos que você nos dissesse a diferença entre ressurreição e reencarnação para iniciarmos o nosso programa. Sim. Tem muita gente que até faz confusão disso. Ressurreição, a gente vai buscar o significado de ressurreição, é quando o espírito retorna à vida a um corpo que havia morrido. O mesmo corpo. E isso se dá, se é possível, até alguns minutos após aquilo ter ocorrido. Pois temos que lembrar que as leis da natureza têm que ser obedecidas, porque todas são leis de Deus. E assim não permite que se retorne à vida se passar muito tempo, porque bilhões e bilhões de células já entram em falência, já se destrói, como também nos casos onde aquela morte ocorreu por conta de um acidente, onde o corpo foi destroçado ou queimado, seria impossível retornar. Ressurreição vem de ressurgir, de retornar, de reerguer. É utilizado justamente para aqueles casos, inclusive, daquela cura repentina quando já não era mais esperado. Já a reencarnação, sim, é o retorno à vida corpórea do espírito em um novo corpo, que nada mais tem a ver com o corpo anterior. Uma nova encarnação em um novo corpo. Então fica aí a diferença entre ressurreição e reencarnação. E as pessoas, nós sabemos que elas reagem de formas diferentes quando nós falamos em reencarnação. Como você enxerga isso? Qual a reação das pessoas quando falamos em reencarnação? Sim, nosso querido Divaldo Franco, ele classificou isso com muita clareza ao afirmar que existem 4 grupos diferentes de pessoas quanto à reação em cima do assunto reencarnação. O primeiro grupo é aquele que diz, não creio, nunca ninguém me provou isso. Não acredito de jeito algum. O segundo grupo é aquele que diz que eu ainda não tenho uma ideia muito bem formada, uma opinião muito bem formada a respeito. O terceiro grupo é aquele que afirma assim, creio piamente, totalmente na reencarnação. E o quarto grupo é aquele que diz, não creio porque a minha religião não admite, pois ela admite somente a ressurreição. Então vejamos, o primeiro grupo
é aquele grupo que está ainda naquele momento da síndrome de São Tomé. É preciso ver para crer. Mas isso em vários sentidos, não somente no sentido religioso. Até a primeira metade do século XIX, o mundo não conhecia a microbiologia, a existência da vida minúscula, aquela que os olhos não conseguem enxergar. Até que a ciência desenvolve o microscópio, aparelho que lhe capacitou a ver células, ver micróbios, amebas, protozoários, enfim. E ali começando a ver que aquilo interagia direto com a nossa saúde, alguns positivamente, outros negativamente, que muitas daquelas doenças que dizimaram milhões de pessoas eram oriundos daquelas vidas minúsculas, microscópicas. O que aconteceu? Houve um desenvolvimento da educação sanitária preventivamente para que não ocorressem mais aquelas doenças, houve o desenvolvimento de medicamentos, mas muitas pessoas simplesmente não acreditavam. Aquilo que não podia ver não podia existir e foram necessárias muitas e muitas décadas para que passassem a valorizar a higiene, a educação sanitária. No entanto, até os dias de hoje, existem aqueles que não acreditam nisso, porque não dão a mínima para a higiene na hora de manipular os alimentos, disseminando assim por muitas vezes doença. Não foi diferente quando o homem pisou na Lua. Em julho de 69, metade do mundo disse: é mentira, isto é filme do americano para impressionar. Ainda hoje encontramos pessoas assim. Com a reencarnação, não é diferente. O aparelho que capacita a gente tomar consciência da reencarnação é a mediunidade, através da qual os espíritos se comunicam com os encarnados, dando depoimentos, dando informações incontestáveis, registros sobre as vidas anteriores. Mas muitos ainda não acreditam porque não viram. A estes, nós temos que respeitar o tempo deles. Todos nós já passamos por esse tempo. Um dia também sairão da síndrome de São Tomé e ingressarão no segundo grupo. Aqueles que querem a opinião, querem fortalecer a sua opinião, não têm uma opinião bem formada a respeito. Esses estão com o solo fértil, estão preparados para assimilar os novos conhecimentos. A estes nós devemos, sim, fornecer os meios através da leitura, através da visita à casa espírita, nas reuniões públicas, nas palestras, que são de grande esclarecimento. Aliás, doutrina espírita, ela visa o esclarecimento. Ao terceiro grupo, somos nós. Somos nós que cremos, não temos nem o que precisar comentar mais. E ao quarto grupo, aqueles que não creem, porque a sua religião não admite somente a ressurreição. A estes, nós dizemos que eles precisam estudar dentro das escrituras das próprias religiões, mas não estudar superficialmente, e sim pesquisar, porque lá eles encontrarão a prova da reencarnação. Então você nos diz que aquelas religiões que negam a reencarnação e que não levam em conta alguns fatores bastante importantes quando leem as próprias escrituras, que fatores seriam esses que estão lá inseridos? Perfeito. Toda vez que nós lemos, que nós estudamos, nós podemos fazer superficialmente, como dissemos, e podemos pesquisar. Alguns fatores importantes. O primeiro é que a palavra reencarnação não existia na época dos evangelhos. Não existia essa palavra, é uma palavra moderna, uma palavra recente. E a palavra ressurreição, ela era utilizada com vários sentidos, dependendo de como era colocado. Vamos lembrar que a língua que Jesus falava era o aramaico antigo, uma língua extremamente pobre,
na quantidade de palavras. Contava com algo em torno de 10 mil palavras somente. Só para que possamos fazer uma comparação, o português tem mais de 400 mil palavras. No português, uma língua riquíssima, nós encontramos palavras que têm vários significados, a mesma palavra. Por exemplo, manga. Quando falamos manga, o que vem à mente? Uma fruta maravilhosa, deliciosa, dicas de passagem. Mas vem também à mente a manga da camisa. Mas também vem à mente a manga do candeeiro, aquela parte que fica brilhante no candeeiro. Mas para qual manga se destina a palavra? A manga estava gostosa. Qual? A do candeeiro? Não, a manga é fruta. A manga estava rasgada. Qual? A fruta? Não, a da camisa. A manga estava quente. Qual? A do candeeiro. Mas se nós falarmos simplesmente que a manga estava bonita, qual das três? Para qualquer uma serve. Assim, a palavra ressurreição, que existia no aramaico, ela era utilizada em vários sentidos. Entre eles, o sentido de reencarnação. Vamos adiante. Os judeus, naquela época, acreditavam na reencarnação. Aquilo era uma realidade para eles, até mesmo por influência da cultura egípcia. Vamos lembrar que os judeus, por mais de 350 anos, foram escravizados pelos egípcios. E os egípcios, eles acreditavam na reencarnação, tanto é que as pessoas eram sepultadas com os seus bens para que pudessem voltar a utilizá-los na nova vida. Os mais poderosos eram sepultados, inclusive, com os seus servos, para que pudessem continuar servindo-os na nova vida. Os egípcios até acreditavam também na metempsicose, que é a reencarnação não em corpo humano, mas em corpo animal, para aqueles que fossem desobedientes à lei de Deus. Uma estratégia para dominar a massa, porque sendo o faraó um ser divino na figura de filho de Deus, aqueles que não obedecessem faraó tinham medo de voltar numa nova vida como animais. O que nós sabemos hoje que é impossível, pois o espírito não retroage no seu desenvolvimento. Uma vez humano, daí só adiante, nunca retroagia. Mas os judeus, eles tinham ali essa crença. E lá nas Escrituras, nós encontramos algumas passagens onde eles demonstram isso. Falam a respeito, né? Você poderia citar, então, algumas dessas passagens que falam dos judeus aí? Sim, sim. Está lá uma delas, está no Evangelho de Lucas, onde o relato de que Jesus estava acompanhado de seus discípulos ali nas cercanias de Cesareia de Filipe, o que hoje é um parque arqueológico, quase fronteira de Israel com a Síria, no nascedouro do Rio Jordão. E ali, entre os seus discípulos, de repente, Jesus pergunta: o que dizem os homens sobre o Filho do Homem? Ou seja, o que dizem os homens sobre mim? Quem sou? E uns responderam: Senhor, há quem diga que és o Elias retornado. Outros dizem que és o Jeremias. Outros afirmam que és o João Batista. João Batista já havia sido executado. Outros dizem ainda que é outros dos profetas. E Jesus pergunta: e vós? O que dizem? Simão Pedro toma a palavra e diz: Senhor, és o Filho do Deus vivo entre nós. Bem-aventurado seja Simão, pois não é o teu corpo, o teu sangue que responde, e sim o meu Pai. Até fazendo uma alusão à mediunidade, à intuição de Simão Pedro. Aí seguimos adiante. Se eles admitiam, alguns diziam que ele era o Elias retornado, não poderia ser uma ressuscitação, pois Elias havia vivido 350 anos antes.
Logo, se fosse o mesmo corpo, Jesus não estaria com um corpo de 30, e sim de 380. E com características também físicas totalmente diferentes. Se fosse o Jeremias, um corpo lá de 280, 250, e outros dos profetas. O próprio João Batista, ele não poderia ser nem a ressurreição, nem a reencarnação. Pois João Batista, aqueles que achavam ser ele o retorno de João Batista, sequer conheciam a história dos dois. João Batista era primo de Jesus, tinha 6 meses a mais só de idade que ele, tiveram uma história junto como meninos, como adolescentes, e então não poderia ser Jesus nem sequer a ressuscitação, pois já tinha uma história juntos. Uma outra passagem que nos mostra a crença na reencarnação é contra o próprio João Batista. Zacarias, pai de João Batista, ele orava a Deus pedindo por um filho, pois a sua esposa Isabel era infértil e não conseguia engravidar. E ele, um homem extremamente bom, orava pedindo aos céus que lhe concedesse o filho. E então o anjo Gabriel, está lá nas Escrituras, o anjo Gabriel vem, se faz presente diante de Zacarias, anunciando que as vossas preces foram ouvidas. Sua mulher, Isabel, está grávida de um menino, chamar-se-á João, e ele será responsável por encaminhar muitos homens a caminho de Deus. Pois virá não somente com as virtudes de Elias, mas com o espírito de Elias. Veja, é afirmativa, incontestável, de que os judeus já acreditavam na reencarnação. E outras passagens, né, que ali, com o tempo... São várias passagens. Serão encontradas. E quanto aos casos de ressurreição que encontramos no Evangelho, o que dizer? No Evangelho, nos Evangelhos, nós encontramos, além da própria ressurreição de Jesus, que hoje afirmamos tenha sido a materialização, o adensamento do Espírito, mas os demais casos são 9 casos. Os mais famosos, do filho da viúva de Naim, da filha de Lázaro e o do próprio Lázaro. Próprio Lázaro. Filha de Lázaro, não, filha de... Me faltou o nome agora. Mas são os casos mais famosos de ressurreição. Tá? Esses casos, nós temos que lembrar que as leis da natureza são leis de Deus. Ou seja, as leis de Deus têm que ser cumpridas. Todos têm as suas explicações. Então, não é pura e simplesmente acreditar que aconteceu um caso de ressurreição. É procurar dentro das leis de Deus e dentro das leis da própria natureza, exatamente, não é, Alfred? Exatamente. Você poderia nos relatar como esses casos ocorreram? Nós encontramos explicações no Livro dos Espíritos, questão 423, 424, onde aborda a letargia, tá? Letargia e catalepsia. Letargia, catalepsia, onde o organismo entra nesse estado, como se fosse o estado de hibernação, onde o metabolismo cai muita coisa. A catalepsia parcial, a letargia total, onde o coração, por exemplo, bate de 5 a 6 vezes por minuto. A defesa do organismo é diminuir a circulação periférica e para manter os órgãos vitais ainda vivos. A respiração fica praticamente sem se perceber. A rigidez é total, ou seja, o estado é o estado de um cadáver.
não há reação, o sistema nervoso não reage de forma alguma. Assim, nesses casos, muitas pessoas, naquela época já existia isso, mas não existiam os meios que a medicina tem hoje de confirmar a morte ou não. Metia a mão, está gelado, está duro, sacode, não reage, está morto, morreu. Não existia também as leis que hoje existem no mundo inteiro, onde um prazo mínimo de X horas para o sepultamento. E por muitas vezes ocorria de morreu, enterra, sepulta, crema. Assim, muitos acabaram mesmo morrendo em função daquilo. Mostra-nos também ali, na questão 424 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se haveria, por meio do magnetismo, como o estímulo ao retorno da mobilidade, da vida, do funcionamento do organismo. E os espíritos respondem que sim, que este justamente é o magnetismo, a transferência do fluido vital de uma pessoa para outra, estimulando, capacitando assim o retorno do funcionamento normal daquele corpo, que estava em estado aparentemente de morte. Entendo. Luiz Cláudio, nós estamos aqui quase encerrando o nosso primeiro bloco do programa de hoje, meus queridos irmãos, recebendo Luiz Cláudio Alfradique, que vem lá do GEPAR, em Niterói, e estamos com esse tema que suscita muitas dúvidas e requer muitos esclarecimentos, ressurreição e reencarnação. Nós vamos agora a um breve intervalo comercial e retornaremos logo a seguir para darmos continuidade a esse nosso tema. Até já. Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475, no Cônego, 2528-3030. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Se desejas extinguir a sombra que aflige e atrasa, não ouvides acender a luz do Evangelho em casa. Queridos irmãos, estamos iniciando o segundo bloco do programa Atualidade Espírita de hoje, recebendo o nosso querido irmão Luiz Cláudio Alfradique, que vem lá do GEPAR, Grupo Espírita Paz, Amor e Renovação, em Niterói. Está nos trazendo o tema Ressurreição e Reencarnação. Luiz Cláudio, ainda no primeiro bloco, nós falávamos sobre os 3 casos de ressurreição que nós encontramos ali, né, nos evangelhos. Você poderia nos falar um pouco mais sobre esses casos, esclarecendo? Sim, como falamos, na realidade são os 9 casos e nós citamos os 3 mais famosos, né? O filho da viúva de Naim, o caso da filha de Jairo, me faltou o nome na hora,
E o caso de Lázaro, também famoso, amigo de Jesus. São os mais conhecidos, São mais conhecidos. Né? No primeiro, estava Jesus chegando às portas da cidade de Naim, acompanhado de seus discípulos e de uma pequena multidão. E estava justamente naquele momento saindo da cidade um pequeno cortejo fúnebre, onde uma mãe chorava em desespero pela morte do seu filho jovem. Jesus, com toda a sua sensibilidade, de imediato percebe que ali havia vida, que o espírito estava ali ligado àquele corpo. Na realidade, o estado de letargia. Jesus olha para a mulher e diz: não se aflijas, mulher. Chega próximo dele, faz a imposição de mãos e manda que desperte. E ele desperta, entregando-o à sua mãe, entregando junto, claro, a extrema felicidade do filho vivo. Veja bem, como falamos há pouco, está lá na questão 424, o poder que todos nós temos, com o devido treinamento, de transferir a nossa energia vital através do magnetismo a outra pessoa. Se nós, tão pequenos que somos, com o devido estudo, com o devido treinamento, conseguimos fazer isso através dos passes, através do magnetismo, imaginem o poder de um passe de Jesus, onde ele diz: desperta-te. E ele desperta. A mesma coisa aconteceu, esse foi relatado no Evangelho de Lucas. O caso da filha de Jairo é relatado no Evangelho de Lucas, de Marcos e de Mateus. Estava Jesus em seus afazeres e de repente alguém vem pedindo socorro, pois a desgraça havia tomado a casa de Jairo. E chegando lá, Jesus encontra todos em polvorosa, pois a filha havia morrido. De imediato, com toda a sua sensibilidade, mais uma vez, percebe que a criança não estava morta, estava no estado letárgico e diz: não te aflijas, ela simplesmente dorme. Não, mestre, dessa vez estás errado, ela não desperta, ela está morta. Jesus se aproxima, toca-lhe e ela desperta. Mais uma vez transferindo todo o seu magnetismo, trazendo de volta à vida, àquele corpo que ainda não havia falido. O terceiro caso, talvez o mais famoso deles, o de Lázaro, amigo de Jesus, irmão de Marta e Maria. Jesus estava distante quando chega o mensageiro requisitando a presença de Jesus, pois Lázaro estava morrendo. De certo, mesmo distante, Jesus já sabia o que estava acontecendo. Não teve pressa, acabou o que estava fazendo e foi. Chegando lá, Lázaro já estava sepultado numa gruta. Jesus manda que se retire a pedra que fechava a gruta. E do lado de fora faz a imposição e ordena: Lázaro, levanta-te e saia. Lázaro sai, ainda envolvido na mortalha. Alguns até questionam, dizendo: mas ele já tinha o odor pútrido das carnes mortas. Natural, como naquela época, como hoje, as sepulturas são utilizadas e reutilizadas, é natural que o cheiro ali dentro não seja agradável. Acontece conosco quando nós saímos, vamos jantar num restaurante, vamos todos bonitos, perfumados, jantamos. Quando saímos daquele ambiente, chegamos em casa, vamos tirar a roupa, a gente sente cheiro de bife na camisa. Então, natural que venha sido. Então, esses casos, todos eles, hoje são explicados justamente pelo retorno à vida
ao corpo que ainda estava ali em situação letárgica. Exato. Agora, qual, Luiz Cláudio, o maior argumento a favor da reencarnação? Sim. Há aqueles que ainda não creem na reencarnação, a gente chama a reflexão para o seguinte ponto, que ao nosso ver é a maior prova. Onde estaria a justiça infinita de Deus, a bondade de Deus perante a toda essa desigualdade que vemos no mundo? Somos 7,5 bilhões de habitantes em condições diversas, onde alguns nascem saudáveis, bonitos, numa casa harmoniosa, num lar harmonioso, num lar onde existe uma condição econômica favorável que lhe dará cultura, lhe dará saúde, lhe proporcionará alimento, lazer, tudo de bom. E, ao mesmo tempo, outros nascem doentes, aleijados, cegos, débeis, por vezes num lar onde a única coisa que não existe ali é a harmonia, as pessoas batem cabeça umas com as outras. Um lar, às vezes, numa condição econômica na miséria, onde não terão as oportunidades da escola, da saúde, do lazer, nem pensar. Como Deus, nosso Pai, o Criador, nos daria esses dois extremos se fosse apenas uma possibilidade de vida, uma encarnação, onde um vai viver feliz o tempo todo e o outro o tempo todo no sofrimento? Seria admitir que Deus tira na sorte, joga dados, deu par, esse vai ser feliz, deu ímpar, esse aí vai sofrer um pouquinho. É claro que não, Deus não é cruel, Deus é bondade infinita. Assim, é através das reencarnações que todos nós, sem exceção, passamos e ainda passaremos por todas as modalidades de provas necessárias ao nosso desenvolvimento. A prova da miséria, por exemplo, ela ajuda aquele espírito que que tinha conseguido ainda vencer o orgulho. Diante da necessidade, na miséria, ele ali combate aquele orgulho que por tantas vezes causou o mal. Assim nós vamos de vida em vida, de reencarnação em reencarnação, passando pelas provas e as expiações necessárias. Deus, através da dádiva da reencarnação, nos proporciona também que voltemos a conviver com alguns dos nossos afetos do passado, mas principalmente nos permite retornar a viver, a conviver com muitos dos nossos desafetos, principalmente aqueles com os quais somos endividados, aqueles a quem fizemos o mal, aqueles a quem se tornaram nossas vítimas e alguns até nossos carrascos. Em sua sabedoria infinita e bondade, permite que retornemos, inclusive, a esta convivência debaixo do mesmo teto. Às vezes na figura de um filho, de um pai, de uma mãe, de um esposo, aquele que no passado foi a nossa vítima, para que possamos ali, através da nova convivência, do desenvolvimento do amor, sepultar todos aqueles motivos devastadores de outrora, sepultar o orgulho, a inveja, o egoísmo, que foi o que acarretou o nosso endividamento no passado, os nossos erros do passado. E através deste amor, consolidando isto, doravante, sempre irmãos ligados por este amor. Luiz Cláudio, que beleza tudo isso, né? Então, seria a dádiva da reencarnação é a nossa garantia quanto às nossas infinitas possibilidades de evolução ao longo de nossas múltiplas existências vindouras? Seria isso? Exatamente. O que ocorre, como falamos há pouco,
o espírito não retroage no seu desenvolvimento. Tudo aquilo que a gente consegue desenvolver, desenvolvemos uma determinada virtude. O que é o desenvolvimento do espírito? Ao longo das nossas encarnações, nós vamos transformando as nossas falhas, os nossos erros, os nossos sentimentos ruins em virtudes. Então, o nosso desafio, encarnação após encarnação, é estarmos sempre reparando e desenvolvendo novas e novas virtudes. A cada etapa, nós temos novas oportunidades. Os espíritos nos falam que nós, inclusive, na grande maioria dos casos, participamos do planejamento, da escolha das provas e expiações necessárias, porque quando retornamos à espiritualidade, tomamos ciência de onde nós erramos, onde nós falimos, o que poderíamos ter feito melhor e não fizemos. E assim imploramos por uma nova oportunidade para retornar à carne, passar por aquela prova dentro do que nós achamos que aprendemos. E vamos colocar em provação na encarnação, pois quando retornamos, a nossa memória do passado está apagada. Senão seria a mesma coisa que ir para a prova na escola com a cola. E ali sim, cada etapa suplantada, novos desafios. Só que quando a gente faz esse planejamento, a gente vê tanto erro, nós ainda somos tão falíveis que nós apresentamos uma lista de provas que queremos passar. E a bondade infinita do Pai diz, não, é muita coisa. Leva só essas 2 ou 3 aqui que está de bom tamanho. É isso que quer dizer aquela frase de que Deus não coloca fardos pesados, mais pesados do que os nossos ombros podem suportar. Assim, nós nunca retroagimos, estamos em processo de evolução permanente, através da dádiva da reencarnação. Luiz Cláudio, este é o nosso último programa, meus queridos irmãos, do ano de 2017, que se finda agora, né? E eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse pensamento que devemos ter de esperança, de fé, num ano que se inicia, não lamentando as ocorrências deste ano que, para muitos, foi bastante difícil, mas todos eles têm esses percalços. Ao término do ano, fazemos esse inventário e vemos que nem tudo foi de alegrias. Então, eu gostaria que você deixasse aqui suas palavras finais, nos trazendo uma mensagem de esperança, de otimismo para 2018 que se aproxima. Perfeito, perfeito. Ainda tomando um gancho na resposta sobre a reencarnação, como nós falamos, o nosso desafio, estamos nesta vida lutando nosso dia a dia pela nossa reforma íntima, para que possamos ir melhorando. É sempre bom lembrar que ninguém evolui assim. A natureza não dá saltos na evolução. Ninguém vai sair da casa espírita ou do templo evangélico ou do templo católico com as suas asas prontas. A cada dia nós podemos melhorar um pouquinho e esse é o nosso objetivo. Mas há aqueles que, como nós, já creem piamente na reencarnação, tem um alerta. Nós temos que redobrar a nossa autovigilância. Porque cremos tanto nas novas oportunidades vindouras que, por vezes, usamos disso para o nosso comodismo. Quantas vezes a gente já não ouviu alguém falar, ou nós mesmos falamos, olha, o que essa pessoa me fez me machucou muito. Perdoar eu não vou perdoar nesta vida, eu não consigo ainda não. Vou deixar para a próxima. Ou quando fala sobre alguns desvios de conduta, ou alguns hábitos, ou algum vício, seja no fumo, seja na bebida, seja na droga, seja no sexo, isso eu não posso melhorar, isso eu não consigo largar agora. Vai ficar para a próxima encarnação. Ou seja,
crendo na encarnação, na reencarnação, de uma maneira muito cômoda, vou deixar isto para a próxima. Como aquele aluno que diz, essa matéria está muito difícil, vou deixar para a próxima, no próximo ano eu repito, faço uma dependência dela. Mas como dissemos, a nossa listinha que ficou lá em cima, em que Deus glosou várias, leva só essa aqui, já é grande. Para que nós vamos precisar levar alguma coisa para lá? Nossa bagagem já está cheia, já temos uma lista grande para vir trabalhar por ela. Assim, é seguirmos o conselho que Santo Agostinho deu na resposta de número 919 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec perguntou qual o meio mais eficaz que tem o homem para agilizar sua evolução, o seu progresso. E Santo Agostinho recomendou justamente que nós fizéssemos a nossa avaliação diária. Ao final do dia, na hora do nosso recolhimento, que passamos em revista, pedimos ao nosso anjo guardião, ao nosso anjo da guarda, ao nosso mentor, seja qual for o nome que todos nós temos, que nos auxilie nas nossas respostas. E passar em revista todos os atos daquele dia, para ver aonde nós erramos, cometendo faltas ou deixando de fazer o bem. As duas coisas são importantes. E assim, ao verificarmos ali aonde nós erramos, para que voltemos, sim, no dia seguinte, tentar reparar o máximo possível, se não mais com aquelas pessoas, as mesmas, que não repitamos aqueles tipos de erros. Se a gente pensar em reconstruir, em trabalhar esta reforma dia a dia, eu acho que essa é a melhor mensagem para a virada do ano. Amanhã estaremos virando para 2018. E sim, trabalhar 2018 de forma otimista. Estamos na grande escola da vida. O planeta Terra é uma grande escola, onde nós ali temos as diversas disciplinas no dia a dia, combater o nosso orgulho, a nossa inveja, a nossa vaidade, combater a nossa falta de perseverança, o amor ao próximo, a caridade. Não querer prometer que a partir de 2018 vou fazer isso tudo, como aquele que diz, não fumo mais a partir de 2018. As dietas. Não, entrar 2018 com o pensamento de que a cada dia eu tenho que reformar alguma coisa. A cada dia eu tenho que chegar ao final do dia, na hora de fazer a minha revisão, e perceber que melhorei um pouquinho mais. Aprender a fazer aquilo que Jesus colocou, os únicos 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo. Se não aprendermos a amar ao próximo, a quem nós vemos, como amar a Deus a quem a gente não vê, afirmam os Espíritos. Amar ao próximo através da tolerância, da paciência, da indulgência, do carinho, da solicitude. Assim, 2018, as aflições que nós chegamos aqui, foi um ano difícil, mas todos os outros para trás, também. Nós pensamos a mesma coisa. E por muitas vezes ficamos na promessa de que vamos melhorar porque nós queremos fazer uma grande mudança. Não. Uma pequena, minúscula mudança todo dia, mas sempre. E certamente estaremos caminhando para o nosso destino, que é a perfeição, junto a Jesus, junto ao Pai. Boas entradas, um 2018 de muito amor, de muita paz, de muita harmonia e principalmente de amor ao próximo, porque é assim que nós amaremos a Jesus e a Deus. Luiz Cláudio, agradecemos muito suas palavras, os ensinamentos do programa de hoje e a sua esposa também, Alice, que está sempre aqui acompanhando você quando no programa Atualidade Espírita. Aos nossos amigos telespectadores, nós agradecemos a participação, agradecemos a companhia durante todo este ano e desejamos que 2018 traga, como disse nosso irmão, muitas coisas boas, um ano de paz, um ano de amor. Lembrando a todos que não deixem de visitar o Laje.
Lar Abrigo Amor a Jesus. Lá vivem 80 idosos que necessitam do nosso amor e da nossa presença. Até o próximo programa, até 2018. Um feliz ano novo para todos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.